Galerinha do nono ano, estamos aqui mais uma vez. Espero que todos estejam bem em casa, estudando. Vamos dar continuidade aí. Hoje nós estamos no módulo 2, capítulo 4 do livro de vocês. O título desse capítulo é O Mundo em Conflito. Nós trabalharemos hoje entre as páginas 290 a página 303, onde nós vamos falar especificamente sobre Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Então a gente tem aí Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra ou Guerra das Guerras. O que foi? Foi um conflito armado ocorrido no século XX no território europeu. Envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Aí já dá para a gente pensar em algumas coisas. A primeira questão importante da gente refletir nesse momento é que alguns alunos geralmente me questionam por que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial se muitos países não participaram diretamente do conflito. Pessoal, isso porque, mesmo não estando diretamente ligado à guerra, muitos países do mundo foram atingidos por ela, seja economicamente, socialmente, politicamente. Mas mesmo que um país não tenha enviado tropas para a Primeira Guerra Mundial, ou mesmo que não tenha sido atacado por esses países, eles sofreram algum tipo de consequência. Por isso, é chamado de Guerra Mundial. A gente vai conhecer agora algumas possíveis causas para o conflito. Então, a gente tem primeiro as disputas de mercados internacionais, atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais. A França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido o território da Alsácia-Lorena. Então, vamos lá. A primeira palavrinha que tem que ter em mente na gente é a que nós estudamos no capítulo anterior, que é imperialismo. Imperialismo é a influência política, econômica, social de uma nação rica sobre uma nação mais pobre. O que esses países buscavam nessas nações mais pobres? Matéria-prima, mercado consumidor e também mão de obra barata. Ou seja, vários países, várias potências do mundo estavam disputando o mercado internacional. Então, o imperialismo é considerado o grande motivo da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente acabou de ver atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais. A palavra imperialismo era também entendida como neocolonialismo. A França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido o território da Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena era uma área extremamente importante para a França, porque ela era rica em minérios. Agora, tivemos o grande estopim para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, que foi o Francisco Ferdinando e sua esposa, que estavam a passeio pela Sérvia e foram atacados. Francisco Ferdinando era o príncipe do Império Austro-Húngaro. Eles foram atacados por um sérvio e mortos. Esse foi considerado o grande estopim para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aí estopim no assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia no dia 28 de junho de 1914. O autor do crime foi Gravilo Príncipe, participante do grupo nacionalista Mão Negra. Esse fato foi apenas a gota d'água para o início do conflito. É claro que os países já estavam se estruturando, eles já sabiam que a guerra era só uma questão de tempo. Então, esse conflito internacional, a morte de um príncipe, o assassinato de um príncipe, foi considerado a gota d'água para a ocorrência da Primeira Guerra. O assassino foi preso. Os países estavam armados e preparados para guerrear. As potências reuniram-se em blocos, era a preparação para um grande conflito. O mundo esperava uma guerra rápida, mas esta durou 4 anos e arruinou a Europa. A Primeira Guerra Mundial ela durou de 1914 a 1918. Agora, os grupos de influência, os países vão se organizar em grupos de ajuda mútua para guerrearem. Então, a gente vai ter na Tríplice Entente o Império Britânico, Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Olha que interessante, né? Observem aí. A Rússia ela fica de 14 até 1917 e os Estados Unidos entra em 1917. A gente já vai conhecer esses motivos logo à frente. As potências centrais, também conhecidas como Tríplice Aliança,
correspondiam à Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano, que a gente pode simplificar chamando de Itália. Aí tem as áreas de influência dos países. Como eu falei, a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Desenvolvimento do conflito. As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e a doença também eram inimigas desses guerreiros. Nos combates, também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam na indústria bélica como empregadas. As trincheiras. Nas trincheiras, os soldados conviviam com ratos, parasitas, lama ou pó, frio ou calor, conforme a estação do ano. Eram protegidas por grandes redes de arame farpados e por muitos homens armados com metralhadoras. E aí tem um exemplo para vocês de como funcionavam as trincheiras. O avanço do inimigo era retardado pelo uso do arame farpado. As infantarias eram armadas com muitas metralhadoras. A partir de 1915, os alemães começaram a usar gás tóxico. A alimentação era feita à base de carne, vegetais, enlatados e biscoitos. Os Estados Unidos vendiam alimentos, combustível, produtos industriais e máquinas para a França e Inglaterra, tudo pelo sistema de crediário. Compre agora e pague depois da guerra. Com o passar do tempo, a situação ficava pior. Destruição, fome, miséria e matança. E os Estados Unidos começaram a temer que a França e a Inglaterra não pagassem as mercadorias compradas. Os dois países deviam aproximadamente 2 bilhões de dólares aos americanos. Pessoal, os Estados Unidos acabou se tornando o grande financiador da Tríplice Entente. Porém, a Inglaterra e a França estavam demonstrando derrotas durante a guerra, e isso preocupou os Estados Unidos. Ora, se esses países perderem o conflito, como eles vão saldar suas dívidas? Aí, de cima para baixo, da esquerda para a direita, vocês veem as trincheiras na frente ocidental, o avião biplanador, um tanque britânico, uma metralhadora automática, comandada por um soldado com uma máscara de gás. Preocupados com o possível não pagamento da dívida, a população americana incentivava a entrada do país na guerra. Em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra. Esse fato levou o Congresso americano, no dia 6 de abril, a declarar guerra à Alemanha. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para a vitória da Entente. O ano de 1917 é essencial para o conflito, pois a Rússia abandonou a guerra em razão do início da sua revolução, e os Estados Unidos, que até então só participavam da guerra como fornecedor, vendo seus investimentos em perigo, entram militarmente no conflito, mudando totalmente o destino da guerra e garantindo a vitória da Tríplice Entente. Pessoal, no ano de 1917, a Rússia está acontecendo na Rússia uma revolução, e isso retira o país da guerra. Porém, é o mesmo ano em que os Estados Unidos entra, fortalecido, o exército pronto, e por isso eles garantem a vitória da Tríplice Entente. O presidente dos Estados Unidos, em 1918, levou suas ideias ao Congresso no chamado Programa dos 14 Pontos. Eles estavam definindo aqui os cursos do mundo após a Primeira Guerra Mundial. Resultado da Primeira Guerra: os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. A Alemanha teve seu exército reduzido e sua indústria bélica controlada. Teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena. Teve que pagar o prejuízo da guerra aos países vencedores.
O Tratado de Versalhes repercutiu na Alemanha, sendo o principal fator do sentimento de revanche que ocasionou a Segunda Guerra. A gente vai ver isso em capítulos mais à frente, onde o sentimento que vai dar margem à população alemã de aceitar o discurso nazista vem das consequências da Primeira Guerra Mundial. O resultado foi aproximadamente 10 milhões de mortos e milhões de feridos. Destruição da produção agrícola, industrial e muito prejuízo econômico. A assinatura do Tratado de Versalhes impunha fortes restrições e punições aos vencidos. Depois da Primeira Guerra Mundial, famílias destruídas e crianças órfãs. Os Estados Unidos tornou-se o país mais rico do mundo. O Império Austro-Húngaro se fragmentou. Surgimento de alguns países, como Iugoslávia, e desaparecimento de outros. O Império Turco, após 200 anos de decadência, dividiu-se. Em 1919 foi criada a Liga das Nações, sediada na Suíça. Porém, pouco tempo depois, ela fracassou. Galerinha, o objetivo da Liga das Nações era impedir que uma nova guerra acontecesse. Fica fácil hoje a gente deduzir que ela não deu certo, afinal de contas, teve a Segunda Guerra Mundial. O desemprego aumentou na Europa. 4 anos após a Primeira Guerra, a Europa já não era mais a mesma. Os presidentes substituíram os príncipes. Automóveis, submarinos e aviões eram uma realidade. O cinema e o rádio expandiram-se pelo mundo. As mulheres lutam pelos seus direitos. Galerinha, a gente encerra aqui, porém, não encerramos o capítulo, ok? Serão feitos exercícios, peço que leiam o capítulo do livro também. Inclusive, não encerramos esse capítulo, nós só fomos até a página 303. Ele continua em próximas aulas, ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Bons estudos, fiquem com Deus e se cuidem.